Olá, meu nome é Lucas. Ao longo da discussão que se inicia agora, nós falaremos um pouco sobre cannabis, né? Falaremos sobre a farmacologia da planta, falaremos sobre os mitos associados a ela e algumas evidências científicas. Ao longo da discussão, eu vou alternar entre o uso do termo cannabis, né, para representar o gênero de mais de uma espécie de planta que costuma ser consumido para efeitos de alteração de consciência, mas também informalmente vou usar maconha, né, porque é o termo que as pessoas estão mais acostumadas. O consumo dessas plantas é bastante antigo, a gente tem registros já indicando que pelo menos 4.000 anos atrás tinha pessoas consumindo maconha, e na prática a gente tem três espécies que costumam ser consumidas. A gente tem a cannabis sativa ou sativa, né? A pronúncia varia um pouco. É o mais comum, é o que as pessoas costumam associar com o termo maconha. A gente tem a cannabis índica e a gente tem a cannabis ruderalis. Mas a gente tem também, dentro dessas espécies, vários cultivares, né? Tu pode ter vários cultivares diferentes de índica, assim como a gente tem vários cultivares diferentes de maçã, né? Eu posso ter vários cultivares diferentes de maconha, e eu tenho híbridos, né? Um híbrido famoso, como exemplo apenas, é o skunk, que é um híbrido de cannabis sativa com cannabis índica. A lógica que a gente vai aplicar no início da discussão é: se as pessoas consomem, é porque tem algum tipo de efeito. Se esse efeito existe, é porque tem substâncias ativas. Na maconha, a gente vai ter várias substâncias ativas. Duas delas se destacam. O tetrahidrocannabinol, tem mais de uma grafia possível, também conhecido como THC. Formalmente seria o menos delta 9 tetrahidrocannabinol. Nós vamos simplificar com o nome mais curto usando apenas a sigla THC. E uma outra substância importante vai ser o canabidiol, que eu vou representar com a sigla CBD. Eu vou ter também outras, eu tenho canabinol, eu tenho outras substâncias ainda. Mas então, boa parte da nossa discussão inicial vai ser na diferença de THC versus CBD e as consequências. A gente tem que lembrar que espécies diferentes costumam ter composições diferentes. Por exemplo, a cannabis sativa, ela costuma ter uma quantidade razoável de THC e de CBD, ou seja, tetrahidrocannabinol e canabidiol. A índica costuma ter mais THC e menos canabidiol, enquanto que a ruderalis costuma ter mais canabidiol e menos THC. Então, variedades diferentes podem ter efeitos diferentes. Mas isso que eu trouxe aqui não é nenhuma regra, isso é só um parâmetro geral, porque cultivares diferentes dessas espécies e híbridos ainda podem ter composições diferentes com relação a THC e canabidiol. Então, se tem consumo é porque tem efeito, se tem efeito é porque tem substâncias ativas, se essas substâncias são ativas é porque elas agem em algum lugar. Né? Muitas décadas de pesquisa permitiram a identificação de dois receptores importantes, receptor CB1 e CB2, CB de canabinoide. O CB1 é um dos receptores mais importantes que a gente tem em sistema nervoso central. Aqui a gente tem um encéfalo de camundongo, 14 dias após o nascimento, ou seja, um camundongo jovem ainda, e cada pontinho escuro representa uma área onde tem uma concentração de receptores do tipo CB1. Se vocês observarem, apenas na região central, que corresponde ao tálamo, eu vou encontrar poucos desses receptores. No resto do encéfalo, a gente vai ter uma quantidade grande de receptores do tipo CB1. Esses receptores CB1, eles são dos mais comuns receptores metabotrópicos de sistema nervoso central. Metabotrópico é um tipo de receptor que tem uma ação um pouco mais lenta, né, em comparação aos receptores ionotrópicos, que são os que são canais de íons. Isso tem a ver com detalhes de funcionamento do neurônio. Ele é um receptor, como a gente diz, pré-sináptico, ou seja, ele fica na parte anterior das sinapses e ele vai controlar a liberação de dois neurotransmissores importantes, o glutamato e o GABA. O glutamato é um dos principais, é o principal neurotransmissor excitatório que a gente tem em sistema nervoso central, enquanto que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório. O objetivo desse sistema, que depende do receptor CB1, é impedir excessos. Então, impedir um excesso de excitação e impedir um excesso de inibição. Ou seja, esses receptores canabinoides, eles são fundamentais no equilíbrio neuroquímico do nosso sistema nervoso. O receptor CB2, ele também está presente no sistema nervoso central, mas não em neurônios.
Ele vai estar presente especificamente na micróglia. A micróglia são os representantes do sistema imunológico dentro do sistema nervoso. Ou seja, esse receptor CB2 ele é importante para o sistema imune. Ele regula a liberação das citocinas. As citocinas, não confundir com ocitocina, que é outra coisa. As citocinas são as substâncias que o sistema imunológico usa para se comunicar. O resultado disso é que o receptor CB2 tem um potente efeito analgésico local. Então, o THC, né, uma das principais substâncias presentes na cannabis, ele é um agonista, ou seja, ele liga e ativa receptores do tipo CB1 e CB2. Ele tem maior afinidade pelo CB1, ou seja, uma certa preferência pelo CB1, mas ele também liga no CB2. Isso vai levar a vários efeitos. Isso vai levar a um efeito analgésico, e a gente sabe que alguns indivíduos, especialmente esportistas de alto desempenho, que sofrem lesões na sua carreira, muitos consomem maconha para diminuir a dor, né? Isso tem um efeito orexígeno. Orexígeno significa que provoca fome, e esse é um dos motivos pelos quais em alguns países se recomenda o consumo de maconha para pessoas que precisam se alimentar um pouco mais. Vai ter efeitos sensoriais, é o que muitas pessoas desejam, e pode ter um efeito ansiogênico, né? A gente escuta relatos de alguns indivíduos que tiveram ataques de pânico ao consumir maconha que tinha grande quantidade de THC. O canabidiol, por sua vez, ele é um antagonista, ou seja, liga e bloqueia receptores CB1 e CB2. Curiosamente, não se entende exatamente por que, ele parece potenciar os efeitos do THC. Só que o canabidiol ele também é um agonista serotoninérgico, ou seja, ele se liga em receptores de serotonina, especificamente receptores do tipo 5-HT1A, o que vai produzir um efeito calmante. Então, alguns indivíduos que, fumando cannabis com apenas ou com mais THC, poderiam ter um ataque de pânico, se estiver fumando um cultivar, né, uma variedade que tem um equilíbrio entre THC e canabidiol, pode evitar esse efeito de ataque de pânico e se beneficiar do efeito calmante. Os efeitos terapêuticos, então, que se observa com relação ao THC são um aumento de apetite, uma diminuição em náusea, né? Ele tem uma propriedade de diminuir o mal-estar associado à náusea, uma redução na pressão intraocular, então diminuição na pressão dentro do olho, então por isso que alguns casos de glaucoma associados a um excesso de pressão dentro do olho, recomenda-se que a pessoa consuma maconha, pelo menos em alguns países. Vai ter uma redução de dor neuropática, aquelas dores associadas a dano em nervos, em danos em terminações nervosas, e parece ter um efeito de redução de espasticidade. Então, alguns indivíduos com esclerose múltipla, que podem ter espasmo, consomem maconha. E o canabidiol, por sua vez, tem um potencial efeito anticonvulsivante em algumas epilepsias específicas, né? O exemplo mais clássico é a síndrome de Dravet, em que o canabidiol parece ser especialmente útil. E o canabidiol parece ter um efeito antipsicótico também. Então, a gente vai discutir mais adiante a relação entre cannabis e esquizofrenia. Ela é uma relação complexa, a gente tem que evitar simplificações aí, tá? E a gente vai ter também, com o canabidiol, uma redução do efeito que o THC causa sobre memória. O THC leva a uma pequena perda de memória, e o canabidiol se contrapõe um pouco a esse efeito. Então isso é a farmacologia, né? A parte importante da nossa discussão são exatamente os tópicos que dão briga, né? A gente tem muita informação correndo por aí, às vezes informação não muito qualificada, sendo discutida por indivíduos com pouco estudo ou com pouca formação sobre o assunto. E a minha intenção nessa sequência é que a gente aborde alguns tópicos. Especificamente, a gente vai falar sobre cannabis e a sua relação com dependência química. A gente vai falar sobre a legalização da cannabis e os seus efeitos sobre o consumo. Sobre os efeitos da cannabis em cognição, especificamente efeitos cognitivos de longo prazo. E a relação entre cannabis e esquizofrenia, que é um dos pontos de discussão mais complicados. A gente começa então com cannabis e dependência química. As pessoas fazem a pergunta usual, né? A cannabis, a maconha causa dependência? E as pessoas esperam respostas simples, né? A resposta sim ou não.
Como qualquer substância de abuso, ela tem potencial para dependência. Estima-se que em torno de 9% dos usuários se tornam dependentes. 9% se considera uma percentagem baixa. A gente tem aqui uma reprodução do gráfico do trabalho do David Nutt e colaboradores lá de 2007, em que especialistas fizeram uma avaliação graduando várias substâncias com relação a dano físico, é a escala que está embaixo, de 0 a 3, e potencial para dependência, de 0 também a 3. A cannabis ela foi colocada como entre 1 e 2, ou seja, com algum potencial para dependência, mas um potencial reduzido, por exemplo, em comparação ao tabaco. O tabaco, que é uma droga lícita, tem um potencial para dependência muito maior. O álcool, que também é uma droga lícita, tem um potencial para dependência bastante maior. Mesmo os benzodiazepínicos, como o Rivotril, estão ali no meio dos laranjas, né? O Rivotril, que é o psicofármaco mais vendido no país, pelo menos era na última vez que eu olhei, tem um potencial para dependência maior. Então, muitas drogas que são lícitas têm um potencial para dependência consideravelmente maior do que o da maconha. Mas então por que as pessoas falam, né, na maconha como uma droga tão complicada, tão perigosa? Parte do motivo é um trabalho publicado lá em 1975 pela Denise Kandel, né? Para quem estuda neurociências, não confunda com o Eric Kandel, o neurocientista. Essa é a Denise Kandel, que é a esposa do Eric Kandel. Então, a Denise Kandel, lá em 1975, conhecida como a teoria da porta de entrada, e ela coloca lá, como uma das frases é: maconha é o estágio crítico, né? Então, se a pessoa começa a consumir maconha, isso significa que ela mais adiante vai consumir drogas mais pesadas. Mais recentemente, álcool e tabaco ganharam atenção como se existe alguma porta de entrada, o álcool e o tabaco são a porta de entrada. Então, apesar das pessoas repetirem muito de que maconha seria a porta de entrada, elas estão trabalhando com dados de mais ou menos 40 anos atrás, e a gente hoje entende que se existe alguma droga que é um problema, é o consumo de álcool e tabaco, ou seja, duas drogas lícitas. Entretanto, uma explicação alternativa, e na minha percepção muito melhor para essa situação, ela vem lá de 1965, ela teve origem na discussão de genética, né, de transtornos de origem genética, é a chamada teoria do risco compartilhado para transtorno. Essa teoria chama a atenção de que certas características costumam ocorrer juntas, né? E em 2003 se fez uma aplicação para abuso de substâncias. A ideia é de que se a pessoa tem a característica de abusar de uma substância, ela também vai ter uma chance aumentada de abusar de outras substâncias. Então não é que uma droga leva a outra. A gente teria indivíduos com um perfil de consumo de substâncias. Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar um pouco do chamado sistema de busca de recompensa. O sistema de busca de recompensa no nosso sistema nervoso vai ser responsável pelo desejo da gente ganhar algo ou a gente conseguir algo, né? Se você quer tentar imaginar como é isso, né? Pense naquele evento que você espera há tempo que chegue, como por exemplo, é a festa bacana que vai ter no fim de semana, é o encontro com os amigos, ou de repente é o seu aniversário, ou uma viagem que você há muito tempo quer fazer, e esse evento cada vez está mais próximo, e você fica cada vez com uma expectativa maior, um desejo maior de que ele chegue. Anatomicamente, esse sistema de busca de recompensa é a via mesolímbica de dopamina. A gente vai ter um local que vai produzir dopamina, a área tegmental ventral. Na imagem à direita, ela está identificada ali pela sigla em inglês, VTA. E essa dopamina ela vai ser liberada no núcleo acumbente, né? A conexão entre as duas é chamada via mesolímbica. Então, eu produzo dopamina numa região e eu libero dopamina em outra região, núcleo acumbente. O que se observou é que alguns indivíduos têm uma área tegmental ventral mais ativa. Eles produzem mais dopamina. E isso gera um perfil de experimentador de substâncias. Esses indivíduos, eles primeiro vão experimentar álcool e tabaco, porque são as drogas, como são lícitas, são as drogas mais disponíveis. E vão experimentar outras substâncias na sequência. Então, não existe uma droga de porta de entrada. O que existe são indivíduos que têm o desejo por experimentar substâncias, e o que passar na frente deles, eles vão experimentar.
Então, a conclusão parcial que a gente tem, parcial porque é dessa parte da discussão, é que essa teoria de cannabis como porta de entrada para outras drogas, ela não se sustenta. Uma explicação muito mais sólida em termos científicos é a teoria do risco compartilhado para transtorno, que indica que indivíduos têm risco compartilhado para abusar de várias substâncias porque eles têm perfil de abusador de substâncias. Nosso segundo tópico polêmico é a legalização e os efeitos sobre o consumo. Né? Muitas pessoas argumentam de que se a maconha for legalizada, né, o consumo da maconha vai aumentar muito. Então eu fiz uma busca informal, né, atrás de dados sobre legalização de cultivo e porte. Foi atrás de países em que o cultivo e o porte são legalizados há pelo menos 15, 20 anos. A ideia é que se o sujeito pode cultivar em casa e ele pode transportar, isso costuma ser indicativo de que o consumo pode ser feito, às vezes em locais específicos, né, mas o consumo está liberado. Então aqui a gente tem, ó, lá em cima, Espanha e Colômbia são dois países onde o cultivo e o porte são legais. As regras são um pouquinho diferentes entre um e outro, mas são legalizados. Então observem, uso de maconha no último ano na Espanha, mais de 10%. Na Colômbia, menos do que 2,5%. Uma diferença de mais de 4 vezes entre dois países em que é lícito você ter maconha e consumir maconha. Uso em algum momento da vida, né, o sujeito experimentou pelo menos, uma diferença de perto de 3 vezes. Ou seja, eu tenho dois países onde é legal você consumir maconha e num país a taxa de uso é um pouco, vou dizer, alta, né, 10%, e outra bastante baixa. E logo abaixo a gente tem 3 países onde o cultivo e o porte são ilegais: a Suécia, a Nova Zelândia e a Irlanda. E de novo, eu tenho uma variedade muito grande na percentagem de uso no último ano e uso em algum momento da vida. A síntese que eu faço é que a legalização com relação ao consumo, legalização de cultivo e porte, parece não ter efeito sobre o uso, porque eu vou ter países onde é legal você consumir maconha com alto uso e outros com baixo uso, e onde eu vou ter países onde é ilegal com alto uso e também com pouco uso. Olhando dados sobre descriminalização, né, ou seja, que o consumo deixe de ser crime, é uma etapa intermediária antes da legalização, apontam para resultados semelhantes. Mais ainda, nos vários estados dos Estados Unidos que têm legalizado a maconha, surgiu a preocupação de, ok, a gente tem legislação sobre quanto de álcool a pessoa pode consumir. Agora que a maconha está sendo liberada em alguns estados, a gente precisa de legislação para saber quanta maconha a pessoa pode consumir e ainda assim conduzir veículos de modo seguro. O resultado objetivo da legalização do consumo de maconha em vários estados dos Estados Unidos foi uma redução no número de 8 a 11% no número de mortes associadas a tráfico. Ou seja, né, a preocupação das autoridades de trânsito, de tráfego nos Estados Unidos com relação à legalização da maconha e aumento de acidentes parece ser indevida. Porque o usuário de cannabis, ele frequentemente consegue avaliar se ele está apto ou não para dirigir. Diferentemente do álcool, né? O sujeito está alcoolizado, ele fica, como a gente diz, sem noção. E ele acha que tem condições de dirigir e ele, na verdade, não tem. O sujeito que está sob efeito de maconha, ele percebe: estou sob efeito de maconha, não estou bem para dirigir, e quando ele julgar que está bem para dirigir, em muitos casos ele realmente vai estar já suficientemente bem para dirigir. Dados mais recentes, ali de maio de 2016, identificaram que os níveis de THC no sangue não têm uma relação direta com a dificuldade de dirigir. Então, algumas pessoas tinham bastante THC no sangue e estavam pouco intoxicadas. E outras pessoas tinham pouco THC no sangue, mas estavam com os reflexos alterados. Isso é um dado que indica que vai ser difícil desenvolverem e regulamentar, na verdade, desenvolver não é o problema, mas regulamentar limites seguros para THC para motoristas. No caso do álcool, a gente tem o famoso bafômetro, né? Tecnicamente um etilômetro, porque ele estima a quantidade de etanol presente na respiração do sujeito. Vai ser difícil você regulamentar uma coisa semelhante para
THC, porque às vezes a pessoa vai dar um nível alto num aparelho, né, hipoteticamente um maconhômetro, vai dar um nível alto, mas ela ainda assim estaria apta para dirigir. A conclusão parcial desse bloco é que a legalização do porte e do cultivo, que a gente está usando como indicador de que é permitido que a pessoa consuma, parece não afetar os níveis de consumo. Uma consequência extra é que a legalização de porte e cultivo parece aumentar a qualidade da droga sendo consumida, diminuindo os contaminantes. Né? Então o sujeito ele consegue, e também o sujeito consegue saber um pouco melhor se tem mais THC, mais canabidiol e qual é a proporção entre os dois. E além disso, a legalização do consumo parece não ser um problema no trânsito. Nosso próximo tópico é a discussão sobre cannabis e os efeitos cognitivos de longo prazo, né? Especificamente sobre memória, que é o que costuma se discutir um pouco mais. A cannabis ela tem efeito sobre a formação de novas memórias. A gente tem vários trabalhos científicos, né, vários experimentos demonstrando isso. Mas esse efeito ele é presente durante o consumo. Né? Então, o sujeito que está sob efeito de maconha, sob efeito de cannabis, ele vai ter dificuldade para formar novas memórias. Só que os indivíduos leigos que não trabalham com memória, eles generalizam essa informação e tratam como se cannabis afetasse toda a memória do sujeito. A gente precisa fazer a distinção entre o que é formação da memória, que é registrar uma nova informação, e o que é lembrar, tecnicamente, o que é evocação da memória, lembrar o que já foi formado. As memórias que já foram formadas. A cannabis afeta a formação de novas memórias apenas durante o consumo. Não é muito diferente do que o que acontece com um sujeito alcoolizado. Né? Aquele sujeito que bebeu bastante, ele vai sofrer os efeitos do álcool sobre a memória. Então, o sujeito que está alcoolizado frequentemente relata, né, quando passa a ficar sóbrio no dia seguinte, ele relata que não lembra o que aconteceu durante o período que ele estava alcoolizado. Uma situação semelhante pode acontecer com a maconha. O sujeito relata a dificuldade de lembrar as coisas que aconteceram sob efeito da maconha. Mas é importante lembrar que, assim como com o álcool, se o sujeito está sóbrio, se o sujeito não está sob efeito da maconha, a memória dele vai funcionar como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado para generalizar os efeitos agudos da maconha sobre a memória, sobre formação da memória, evitar generalizar como se ela afetasse toda a memória. Mais ainda, né, estudos ali de 2012, um estudo que foi bastante divulgado na mídia, encontrou uma redução de QI, né, usando o QI como uma tentativa de avaliar a inteligência das pessoas, redução de QI em usuários de maconha que tinham iniciado o uso de cannabis na adolescência. Né, e não parecia haver efeito cognitivo se esse uso começasse depois dos 18 anos. Então, com esse trabalho e alguns outros complementares, começou a surgir o discurso de que cannabis ela é um problema para adolescentes, né, para indivíduos que estão no período da puberdade, já que a adolescência é um fenômeno cultural. Cannabis é um problema para indivíduos jovens. Depois de certa idade, o cérebro do sujeito já está maduro o suficiente, daí ele vai ser menos afetado pela cannabis. Como eu mencionei, a mídia deu bastante destaque a esse trabalho. Só que a mídia não chamou a atenção de um trabalho publicado 2-3 meses depois, com os mesmos dados, né? O ano muda porque o Mayer foi publicado em final de 2012 e o Hogeberg em janeiro ou fevereiro de 2013. Um trabalho com os mesmos dados mostrou que o efeito reportado acima ele se devia primariamente à variável status socioeconômico, que não tinha sido adequadamente controlada, adequadamente filtrada no trabalho de 2012. A ideia é que indivíduos de população com status socioeconômico mais baixo costumam ter acesso a escolas de menor qualidade em muitos países, né? Isso vai ser comum nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil. Então, os indivíduos de status socioeconômico reduzido têm acesso a uma educação de não tão boa qualidade. Isso vai afetar o desenvolvimento da inteligência dos indivíduos, a gente tem evidências de que isso é um fator relevante. E esses indivíduos com status socioeconômico mais baixo, eles também consomem mais maconha. Então, a maconha ela não é uma causa de uma diminuição suposta de inteligência, a maconha é só algo que vai ser consumido por indivíduos que não estão tendo acesso a uma escolarização adequada. Então,
Como eu mencionei, a mídia divulga o trabalho que indica que a maconha, que a cannabis seria problemática, mas divulga muito pouco o trabalho que mostrou que a interpretação de cima, a interpretação de 2012, é uma interpretação um tanto quanto complicada. Então, a conclusão parcial desse pequeno bloco é que cannabis sim tem efeitos agudos sobre a formação de novas memórias, assim como no caso do álcool, tá? Mas não parece haver efeitos cognitivos de longo prazo. Eu complemento isso com um artigo recente, agora de 2017, que em modelos animais, é importante se fazer essa ressalva, né, o uso de a exposição contínua a THC parece ter efeitos protetores sobre a cognição. Então eram animais velhos, mas que tinham recebido THC ao longo de vários meses. Esses animais demonstravam uma cognição preservada em comparação com um animal da mesma idade que não tinha recebido THC. Então, de certa maneira, o consumo de THC, pelo menos o que esse modelo animal indica, de THC, parece ter um efeito protetor sobre cognição. Isso também ajuda a desbancar aquela ideia de que as pessoas sempre repetem, ou comumente repetem, de que maconha mata neurônio. Né? Essa é uma informação que não faz muito sentido e é uma informação muito pobre em termos científicos, e as evidências mostram que não. Né? Se tem alguma coisa que ela faz é manter os neurônios vivos. O próprio mecanismo de ação da maconha, né, ativando, controlando, evitando excessos de glutamato, evitando excessos do neurotransmissor GABA, é algo que, inclusive, em tese, protegeria mesmo neurônios. Então, faz sentido, né, esse dado aqui de que o consumo de maconha, ou pelo menos a exposição a THC, preserva a cognição do indivíduo. E aí a gente entra naquele que é o tópico talvez mais complicado e também mais polêmico, porque a gente tem afirmações muito contundentes de instituições bastante grandes, né, de instituições bastante poderosas, que é a associação entre cannabis e esquizofrenia. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar do caminho é: sim, existe uma associação entre o consumo de cannabis e esquizofrenia. Existe. Isso eu não vou discutir, não vou questionar em nenhum momento. A pergunta que eu faço é uma relação causal? Muitos leigos confundem relação de associação com relação de causalidade. E, infelizmente, algumas instituições também com bastante poder político no assunto também confundem. Né? Nem todas as coisas que estão associadas significa que uma é a causa da outra. O exemplo tradicional é o consumo de sorvete e acidentes de barco. Existe uma associação muito forte entre vendas de sorvete, consumo de sorvete e acidentes de barco. Então, alguns podem brincar que o sujeito sofreu um acidente com o barco de passeio, né, o barco recreativo, quando ele estava consumindo sorvete, estava distraído comendo sorvete e bateu com o barco. Outros poderiam brincar que o sujeito sofreu um acidente com o barco e daí foi afogar a sua tristeza, afogar as mágoas comendo sorvete. Nenhuma das duas relações aí é causal. O que a gente tem é, quando é verão, tá mais quente, tu tem mais venda de sorvete, tu tem mais acidente de barco, porque como está quente, as pessoas vão passear de barco. Então o alerta que fica é: nem toda associação é uma relação causal. Vamos primeiro trazer alguns dados. 1. Quem consome cannabis dobra sua chance de manifestar esquizofrenia e manifestar sintomas psicóticos. Então, muitas pessoas já começam a achar: olha só, cannabis vai causar esquizofrenia, vai causar sintoma psicótico. A gente tem ali embaixo à esquerda, né, número de diagnósticos de esquizofrenia para cada 1.000 pessoas. 5 pessoas não usuárias ganham diagnóstico de esquizofrenia e 10 pessoas usuárias de cannabis ganham diagnóstico. No caso de sintomas psicóticos, né? Não é uma esquizofrenia, não vai esquizofrenia, que vai ser um quadro longo, vai ser só um evento ou um momento com algumas características psicóticas. Os não usuários, 7 pessoas a cada 1.000 e os usuários, 14 pessoas a cada 1.000. Então, as pessoas começam a olhar para isso e trazer o argumento de que consumir maconha é algo perigoso. Mais ainda, outro dado, né? Então, quanto mais cannabis, quanto mais vezes a pessoa consumiu cannabis, maior a chance dela manifestar a esquizofrenia. Então, quem nunca consumiu tem uma certa chance, quem consumiu uma vez tem uma chance parecida, 2 a 4 vezes aumenta um pouco, quem consumiu mais do que 50 aumenta bastante. Com esse tipo de dado, a gente tem a manifestação da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, em que eu trago aqui um trecho, o link está disponível ali embaixo,
Estudo de 2012, conduzido pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, apontou que a maconha multiplica por 3,5 vezes a incidência de desenvolvimento de esquizofrenia. De novo, é uma associação, porque a relação não é bem assim. Vamos dar uma olhada em outros dados com atenção. Aqui a gente tem uma representação de consumo de cannabis no mundo. Quanto mais intenso o verde, maior o consumo de cannabis. Então vocês podem ver uma concentração bastante grande de consumo de cannabis ali na América do Norte, especialmente Estados Unidos e Canadá, e eu chamo atenção também para a Austrália. E um segundo conjunto de dados é esse aqui, que seriam os anos de vida perdidos como consequência de esquizofrenia, ou seja, quanto tempo da sua vida o sujeito acabou sacrificando, tendo dificuldades por ter um diagnóstico de esquizofrenia. O que a gente observa também é que quanto mais escuro, mais anos de vida são perdidos. Então, os Estados Unidos e o Canadá, que tinham um alto consumo de cannabis, eles parecem ser menos afetados por esquizofrenia. A gente tem a Austrália, que também tinha um alto consumo de cannabis e também é menos afetada por esquizofrenia. O que a gente traz aqui, juntando os dois, é que não parece ter uma associação causal entre a prevalência no uso de cannabis e as consequências de esquizofrenia, porque se houvesse essa relação, tinha que ter mais indivíduos afetados por esquizofrenia nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, que são os 3 grandes exemplos que eu pego. E o que a gente encontra até é o contrário. Mais ainda, né, a gente tem diferenças no consumo de cannabis por gênero. Na maior parte dos países, se sabe que tem mais consumidores de cannabis do sexo masculino do que do sexo feminino. Como é que a gente lê esse gráfico aqui? São dados europeus. Vamos pegar lá bem na esquerda, a Estônia. Na Estônia significa que, considerando todos os adultos, a gente tem 4 vezes mais homens consumindo cannabis do que a gente tem mulheres. Se a gente for ali para a Hungria, logo do lado, a gente tem mais ou menos 2 vezes mais homens consumindo cannabis do que a gente tem mulheres. O resultado final é que em quase todos os países tu vai ter mais homens consumindo do que mulheres consumindo. Então, homens consomem mais cannabis do que mulheres, mas as taxas de esquizofrenia são as mesmas entre homens e mulheres. Então, se cannabis fosse causa de esquizofrenia, tinha que ter mais homens esquizofrênicos. E a gente não tem. Então fica muito difícil manter o argumento de que tem uma associação causal entre consumo de cannabis e esquizofrenia. Mais ainda, o consumo de cannabis é muito variado em vários países. Tem países que consomem mais, tem países que consomem menos. E a taxa de esquizofrenia é muito próxima de um país para o outro. Mas então não adianta eu ficar criticando apenas e demonstrando que não existe uma associação causal. Eu tenho que juntar com algumas outras coisas, né? Eu tenho que conseguir explicar por que existe uma associação, porque a associação existe, né? Eu só estou dizendo que ela não é causal. Então, que tipo de associação é essa? A gente volta para a mesma explicação de antes, né? Aquela teoria do risco compartilhado para transtorno, né, que está sendo aplicado para consumo de substâncias. A lógica antes era, quem abusa de uma substância, abusa também de outras substâncias. E mais ainda, quem abusa de várias substâncias tem maior risco de esquizofrenia. A gente trouxe antes a ideia de que esse consumo de substâncias, essa busca por substâncias, está associada a uma área tegmental ventral, né, uma estrutura ali de sistema nervoso, mais ativa. Essa área tegmental ventral, ela produz mais dopamina e libera essa dopamina ali como parte do nosso sistema de busca de recompensa. Só que essa mesma área tegmental ventral também produz dopamina e leva à liberação de dopamina em córtex pré-frontal. E esse excesso de dopamina é o mecanismo essencial da esquizofrenia. Então, o que a gente parece ter não é uma associação entre cannabis e esquizofrenia. O que a gente tem são indivíduos com uma área tegmental ventral mais ativa, isso vai fazer com que o sujeito tenha um perfil de procura de substâncias e isso aumenta a chance, essa mesma área tegmental ventral mais ativa aumenta a chance do sujeito manifestar esquizofrenia. Então,
existe uma associação entre consumo de cannabis e esquizofrenia? Associação sim, mas ela não é uma relação causal. Tá? O consumo de cannabis e esquizofrenia tem uma causa comum, que é uma maior atividade na área tegmental ventral. A gente encontra várias evidências disso, né? A gente sabe que indivíduos com esquizofrenia, eles costumam abusar de várias substâncias, né? Os indivíduos com esquizofrenia têm índices aumentados de tabagismo, né? Consumo de cigarro, têm índices aumentados de alcoolismo. Então as pessoas não prestam muita atenção nisso, né? As pessoas prestam atenção no sujeito que consumiu maconha e daí manifestou a esquizofrenia. E esse é o nosso próximo ponto. Mas e os relatos das pessoas que surtaram depois de consumir cannabis? Né? Tiveram um surto psicótico e depois até ganharam um diagnóstico de esquizofrenia depois de consumir cannabis. Esses relatos eles são verdadeiros, porque a cannabis ela pode facilitar um surto em alguém que já ia surtar mais adiante. Como é que a gente vai tentar entender isso? Eu vou fazer uma analogia com um copo d'água. Essa aqui é uma pessoa comum. A pessoa comum ela não vai ter nenhum surto psicótico, essa pessoa comum não vai ganhar um diagnóstico de esquizofrenia. Tá? E essa pessoa comum vai ser como um copo d'água que está sempre mais ou menos com aquele nível ali que a gente está vendo. Se por acaso algum dia transbordar, o sujeito então começou a manifestar a esquizofrenia. Então, a pessoa comum vai ficar a vida inteira dela nesse estado. O indivíduo que vai manifestar a esquizofrenia é como se houvesse uma torneira aberta em cima desse copo. Então, quando a pessoa começa a sua vida, o copo está ali meio cheio, mas não está transbordando. Mas como a torneira está aberta, eventualmente o sujeito vai manifestar a esquizofrenia. Basta o copo transbordar. O que a maconha faz? A maconha ela não abre a torneira. A torneira está aberta por mecanismos de origem genética, por mecanismos bem variados. Isso é assunto para outra discussão. Tá? Mas a torneira já está aberta. O que a cannabis faz é abrir um pouquinho mais essa torneira, fazendo com que o surto aconteça mais cedo. Mas esse surto ia acontecer de qualquer maneira. Então, lembrando, a maconha ela não é uma causa da esquizofrenia, porque ela não manda abrir a torneira. Ela só faz com que a torneira vaze um pouquinho mais. Então, os relatos de pessoas que consumiram cannabis e surtaram, eles são verdadeiros, porque o copo do sujeito já estava enchendo e a cannabis simplesmente foi lá e abriu um pouco mais a torneira. Né? O uso de cannabis antecipa o primeiro surto, mas ele não vai causar necessariamente o surto, porque o sujeito já ia surtar de qualquer maneira. Esse dado de que o uso antecipa o primeiro surto vai me permitir fazer uma previsão. Olhem só, já que a gente sabe que homens consomem mais cannabis e que cannabis antecipa o primeiro surto, eu vou fazer a previsão de que esquizofrenia vai se manifestar mais cedo em homens do que em mulheres. Porque se um argumento está cientificamente sólido, a gente consegue fazer previsões. E efetivamente é o que a gente encontra. Né? A idade mais comum para a primeira manifestação de esquizofrenia em homens ela é menor do que em mulheres. Fecha direitinho com a ideia de que maconha não causa esquizofrenia, ela apenas abre um pouquinho mais a torneira e faz com que o sujeito surte mais cedo. Então, chegando perto do fim, né, existe uma associação entre cannabis e esquizofrenia. Indivíduos que vão ganhar um diagnóstico de esquizofrenia têm uma chance maior de consumirem cannabis, mas essa relação ela não é causal. Né? Não é a cannabis que causa a esquizofrenia. E a cannabis pode antecipar o primeiro surto psicótico do sujeito, mas o sujeito ia surtar de qualquer maneira. Então, finalizando, né, a cannabis ela tem uma antiga história de consumo, uma longa história de consumo, ela tem potencial terapêutico em várias condições, tem um reduzido potencial para dependência química, não é porta de entrada para o consumo de outras drogas, não é causa de esquizofrenia e a legalização não parece levar a aumento de consumo.